tempo é curto, né, e exíguo aí depois desse processo, né, todo, e desde ontem até agora, né, agora temos um motivo bem maior, né, de lutarmos depois desse processo triste que aconteceu ontem no Senado, né, com a aprovação da reforma trabalhista, da forma como jamais imaginávamos que pudesse ser. Tudo bem que já sabíamos das composições de fundo conservador, mas a forma como foi votado é algo esdrúxulo dentro do marco da história social do Brasil. Muito obrigado. Então, é a partir desse momento que eu vou ministrar o nosso curso, na verdade, uma palestra rápida sobre a história do movimento sindical, mas é válido que a gente atente para uma questão muito importante. A história ela nunca é estática. A história, no processo de análise, ela sempre vem a partir dos questionamentos atuais. Por exemplo, se eu quero estudar sobre a história da igreja medieval, eu tenho que atentar para a igreja do século XXI para entender pelo menos os pormenores e fazer um exercício constante de história comparada. E a mesma coisa nas relações no mundo do trabalho e o papel do movimento sindical na construção dos seus direitos sociais e, ao mesmo tempo, para termos dimensão em que patamar estamos. Inclusive, Neto, quero parabenizar a CSB pela postura de ousadia que, junto com as outras centrais sindicais, fez um questionamento coerente pela OIT e o Estadão colocou de forma muito categórica o quanto que essa reforma trabalhista ela estupra, na verdade, uma série de direitos históricos e, ao mesmo tempo, presente nas diversas convenções da OIT. Então, isso é muito importante para o conhecimento e para o ferramental de cada um de vocês junto à base, porque sem essa visão, não tem como a gente chegar ao conjunto dos trabalhadores e dizer o porquê que eles são lesados. Muitas vezes a própria população brasileira não está entendendo a dimensão da reforma trabalhista. E o que acontece? Ela só vai perceber os efeitos deletérios da reforma trabalhista quando tiver uma queda maior do salário mínimo com a PEC 55, já aprovada e tornada como lei, e ao mesmo tempo com o espiral do desemprego, da alta rotatividade do mundo do trabalho, a informalidade do mundo do trabalho. Isso, por vezes, eu converso com amigos como o Cássio Moreira, como o Leonardo Zupicchiati, como a Dilma Alman, como outros intelectuais afins como Everton Gomes, e a conclusão é exatamente essa, Neto e demais companheiros da mesa, e vocês que estão assistindo, tanto aqui ao vivo, quanto ao mesmo tempo nas redes sociais. É fundamental que o conhecimento da história do movimento social e principalmente do movimento sindical se torne algo libertador para cada um de vocês, porque sem conhecimento as pessoas, ao mesmo tempo, são massa de manobras no processo. E como somos o setor mais avançado do conjunto da classe trabalhadora, cabe a nós trazer essa construção dessa consciência para o conjunto da classe trabalhadora. Então, eu quero iniciar o curso, na verdade, a atividade, porque o curso, na verdade, é muito mais prolongado, e agradeço pela bondade, Neto, em trazer aqui, pelo menos, o direcionador para poder ministrar a atividade. O curso dele, para a Central, são de 2 dias. Exatamente. Está fazendo um resumo de 2 dias em 1h30. Em 1h30, se é que eu vou conseguir 1h30, né? Porque tem um teto de 6 horas. Então eu não tenho a eloquência do nosso Gerson Marques, que passou por aqui, que ele é um quadro que vocês precisam valorizar muito, mas o que eu puder trazer para o conhecimento de vocês no âmbito da história social e que vocês possam ter a devida consciência e, ao mesmo tempo, um olhar perspicaz do processo histórico, se vocês tiverem esse mínimo entendimento, eu estarei dado como satisfeito. Para quem não me conhece, meu nome é Wendel Pinheiro, sou historiador, membro da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, grande parceiro aqui da CSB, da onde acompanho essa central sindical desde a sua fundação em 2012 e agradeço o carinho e a oportunidade que o Antônio Neto sempre vem veiculando, porque além da organização, a formação política é fundamental para o aumento da consciência das lutas e, ao mesmo tempo, das bandeiras da CSB na defesa da classe trabalhadora em um projeto de uma nação livre, soberana, com justiça social. Bom, então, pelo menos assim, as 2 máximas que eu queria pegar, que eu sempre coloco, uma é ligada a um grande quadro da literatura russa chamada Máximo Gorky. Ele aborda o seguinte: a nova cultura começa quando o trabalhador e o trabalho são tratados com respeito. Ou seja, dentro do processo de
autoritarismo, do czarismo na Rússia, no decorrer do século XIX para o século XX, ele entendia que os avanços civilizatórios ocorreriam quando o trabalhador, que era visto até então como um pária, como um quadro à parte da sociedade, fosse visto à altura dessa sociedade, dessa nova sociedade, como o construtor e, ao mesmo tempo, o elemento de respeito e também, ao mesmo tempo, um elemento capaz de promover as grandes mudanças. Só assim que a sociedade teria algo além e de avanço. O segundo quadro seria o Antônio Gramsci, um teórico e político do Partido Comunista Italiano no decorrer da primeira metade do século XX. Ele afirma que todos os homens no mundo, na medida em que se unem entre si em sociedade, trabalham, lutam e melhoram a si mesmos. Ora, é a partir da unidade dos trabalhadores na construção da sua consciência de classe. Sem essa unidade dos trabalhadores para ver suas lutas em comum, não há como a classe trabalhadora conseguir a sua autonomia, a sua independência e as melhores condições de vida. Então, na verdade, isso aqui seriam os objetivos do curso, como o Neto falou, que é algo bastante prolongado, porque eu abordo desde as nuances do início das lutas populares, passando pela organização sindical, até chegarmos ao patamar de hoje. Então, os objetivos do curso, o primeiro é promover o maior preparo político e ideológico de cada liderança sindical para os embates existentes com outras forças do movimento sindical ou como se posicionar diante de uma conjuntura política existente. Vai haver momentos, como vocês veem, que tem determinadas centrais sindicais que, de acordo com as vicissitudes do poder, são capazes de trair até os interesses da classe trabalhadora. Já outras centrais sindicais querem se provar como mais coerentes, mas ao mesmo tempo não segue a linha de defesa do conjunto da classe trabalhadora. Então, qual é a posição da CSB? Então, o objetivo de um imediato desse curso, a partir dessa perspectiva histórica, apontar as razões pelas quais nós temos a linha de defesa das bandeiras dos trabalhadores, principalmente a partir do marco das políticas sociais promovidas por Getúlio Vargas e consolidadas com a CLT, hoje literalmente rasgada com a reforma trabalhista. O segundo ponto, fazer com que o cursando tenha o mínimo conhecimento, a partir da sua realidade e da vivência, com o processo histórico brasileiro e como ele interfere na vida diária dos trabalhadores. É a partir do conhecimento e relacionando com o dia a dia de vocês que vocês vão ter o norte necessário para indicar para o conjunto dos seus pares, dos seus subordinados, seja nos seus sindicatos ou nas federações afins, no contato direto das lutas com os trabalhadores em suas pautas pontuais ou pautas abrangentes e conjunturais. E a outra é destacar pontos essenciais no campo da história social e da história política, levando em destaque o papel do movimento sindical brasileiro e dos setores mais avançados da sociedade brasileira. Ou seja, como é que o movimento sindical vai nascer no Brasil? Quais são as condições que esse movimento sindical vai gestar a sua atuação decorrente das lutas enfrentadas? Será que ele vai ter muitas vitórias no processo? Vai ter embates, entraves? Qual vai ser o processo impeditivo pela qual o movimento sindical poderia avançar mais? Em que momento esse movimento sindical se integra junto a amplos setores da sociedade, coloca a sua pauta, seja as pautas pontuais de melhores condições de trabalho, ou aumento salarial, ou uma pauta de um projeto nacional? Isso é que vamos tratar por aqui. O tempo é muito curto, mas geralmente dentro das palestras que rapidamente eu aponto, quando não são aquelas intensas, eu abordo rapidamente a Primeira República, que aí a gente pega o golpe da República de 1889, passando a Primeira República com a política dos governadores, a presença das oligarquias, gestando a política nacional associada a um projeto civilizatório de branquecimento nacional e de exclusão dos setores inferiores da sociedade, e ao mesmo tempo a lenta construção do movimento operário entre suas idas e vindas na construção da sua identidade enquanto classe, até consolidarmos com a Revolução de 30 e a vitória dos setores populares com a presença de Getúlio Vargas à presidência da República. Depois a gente vai na Era Vargas, 1930 a 45, onde pela primeira vez você tem um governo que coloca os direitos sociais, os direitos trabalhistas como política de Estado. Eu vou ressaltar novamente, e é muito bom porque aí dessa vez não é mais o Neto falando, agora sou eu.
Pela primeira vez na história do Brasil, a era Vargas institucionalizou como política de Estado os direitos sociais. Os trabalhadores foram vistos como atores sociais e políticos importantes nesse processo. Depois, vamos pegar a experiência democrática. Como é que se deu a atuação do movimento sindical na luta pelos seus direitos, pelas suas demandas em um projeto nacional reformista? Como é que vai haver a democratização dos espaços de luta dos trabalhadores? Até chegar ao ponto que, com a ampla mobilização do movimento sindical, os setores conservadores, as elites e os setores mais reacionários da política brasileira simplesmente abafariam todos os avanços sociais com o golpe civil-militar de 64. E aí teremos esse período do regime autoritário civil-militar, onde abordaremos a ofensiva do regime ditatorial contra o movimento sindical, restringindo a atuação, a margem de atuação dos sindicatos, das federações, com a prisão das suas lideranças sindicais, as intervenções do Ministério do Trabalho a esses sindicatos, enfim. E vamos abordar até a Nova República. Só não sei se vamos ter o tempo hábil para trazermos todas essas pontuações. Mas, pelo menos, se algumas coisas puderem ser ditas para vocês e vocês tiverem a devida clareza do processo histórico, eu já vou me dar por satisfeito. Então, como é que era esse cenário na Primeira República nascente? Você tinha um processo muito baixo, pífio de industrialização, no patamar de 150 indústrias em torno de 1875, isso estimado, e olha que houve um grande impulso da industrialização com a era Mauá. Isso na metade da década do século XIX. Só que você teve, embora uma quadruplicação no número de indústrias no Brasil, de 175 em 1875 para 600 em 1885, porém, era muito diminuto a quantidade de indústrias dentro de um caráter continental que o Brasil sempre teve com a sua territorialidade. E isso automaticamente interferiria no contingente de trabalhadores inseridos nesse processo. E isso não significa trabalhadores organizados em sindicatos. Central sindical, você não tinha nem a dimensão naquele período no Brasil, na transição da monarquia para a Primeira República. Com o golpe em 1889, com o advento da República Brasileira, você já tem uma formação atrasada do movimento operário se comparado com a Europa no decorrer do século XIX. Você já tinha passado a ideia das duas revoluções industriais e a presença de um forte contingente operário em países como a Inglaterra, a França, os territórios alemães em formação até a unificação da Alemanha em 1871, ou na Itália também em 1871, e assim sucessivamente. Então seria a partir desse processo que a classe trabalhadora se uniria a partir das suas demandas e das suas lutas. Já no Brasil, como você tinha um processo de industrialização tardia, isso sintomaticamente atingiria o movimento sindical. Já se esboçava o surgimento de grupos, de organização em prol da classe operária, partidos operários, enfim, só que eram partidos de curtíssima duração, de abrangência muito limitada geograficamente, alguns em São Paulo, outros no Rio de Janeiro, e isso já na década de 1890. Mas você não tinha, de fato, uma representatividade institucional desses partidos ligados à classe trabalhadora no parlamento, até porque, querendo ou não, o parlamento já naquele momento era excludente. Vale citar que na Constituição de 1824, você tinha a existência do voto censitário, ou seja, o voto baseado na renda do eleitor. Se o eleitor ganhasse até um salário X, ele teria direito a votar. Se fosse o salário a mais, poderia se candidatar a deputado. Se fosse ainda mais, candidato a senador, e se eleito seria senador vitalício. Com a República nascente, com a Constituição de 1891, um processo se inverte. O voto não é mais censitário, ou seja, na renda do eleitor. O voto vai ser capacitário, ou seja, a partir da capacidade intelectual desse eleitor. E qual seria o elemento diferencial da capacidade desse eleitor? Seria a partir do processo de alfabetização. Não poderia votar eleitores analfabetos. Só que aí, qual é o problema? Você tinha um Brasil de 85% de analfabetos, então você já limaria de imediato a classe operária ainda nascente.
né? Então, já era um método de exclusão. E ainda mais, se você forma partidos operários para representar os trabalhadores, como é que você vai fazer com que esse partido tenha devida representação se a maioria dos eleitores da classe trabalhadora são analfabetos? Então, já é um processo de ampla exclusão. Então, os trabalhadores vão ter que dar um jeito de participar por outras formas de processo político. E aí entra o papel do movimento sindical, né? E é muito importante isso. A obra A Invenção do Trabalhismo, da Ângela de Castro Gomes, né, ela aborda várias pontuações a respeito dessa organização do movimento operário, que lentamente vai tomando corpo. Há outras literaturas, como a do Cláudio Batalha, né, como a de Magda Biavasque, ou se não, até mesmo de outros autores como José Murilo de Carvalho na obra Os Bestializados, mas, de qualquer forma, a gente tem dentro desse período uma classe operária nascente que não é escutada oficialmente pelos donos do poder, mas que ela vai tentar, de uma forma ou de outra, procurar encontrar outros meios alternativos para a sua atuação política e para a reivindicação dos seus direitos, né? Então, você já tem esse processo, ainda mais com a influência dos valores positivistas, na ideia de que os trabalhadores estariam integrados dentro de um Estado forte voltado aos trabalhadores, mas com o sentido de uma construção de um Estado voltado ao progresso civilizatório. E, ao mesmo tempo, dentro daquele período, você tinha já em 1890, no censo que ora já existia, que era o segundo censo, o primeiro censo no Brasil foi em 1872, nesse segundo censo já tínhamos a existência de um contingente representativo de 14 milhões de brasileiros. Só que a minha pergunta é, esses 14 milhões de brasileiros correspondiam a 14 milhões de trabalhadores brasileiros? Não necessariamente, ainda mais com a pífia industrialização, da qual vamos comprovar para vocês que o contingente de trabalhadores era bastante diminuto para as realidades e as necessidades desse movimento operário nascente no Brasil. Se a Constituição de 1891, nós já falamos que era um processo bastante excludente na aplicação da extensão da cidadania ao povo brasileiro, além disso, essa Constituição não trazia nenhum artigo, nenhum parágrafo, nenhum inciso que pudesse ministrar, ou pelo menos assegurar a respeito de qualquer direito social da classe trabalhadora. Direito a férias, direito do exercício ao trabalho, aposentadoria regulamentada. Você não tinha nessa Constituição de 1891. A Constituição se baseava a partir dos princípios liberais, como a ideia da valorização da individualidade, dos direitos individuais, dos direitos civis, enfim. Então, você tinha naquele processo uma Constituição bastante excludente, voltada ao modelo de uma imitação parecida com a Constituição dos Estados Unidos, mas que na prática excluía o conjunto da população brasileira. Então, qual seria o processo dos trabalhadores nesse íntere com a Constituição de 1891 para frente? De buscar os seus direitos, de buscar as condições para o exercício da sua cidadania. Sem essas condições, não teríamos qualquer possibilidade de termos os direitos sociais pelas quais nós obtemos até hoje, graças ao governo Vargas. Mas, ainda assim, a primeira existência sobre a possibilidade de uma legislação que garantisse o direito aos trabalhadores se daria com a Constituição Estadual de 1891 no Rio Grande do Sul, através de Júlio de Castilhos. Seria a partir desse gaúcho, com a sua visão positivista, que garantiria de imediato a democratização do direito ao trabalho, para quem não tinha nada ou para aquele momento onde o trabalho não era visto como algo digno, você já tem um avanço sem precedentes daquilo que poderíamos ter na ideia do direito ao trabalho. Isso é muito importante enfatizar, porque o Rio Grande do Sul sempre se caracterizou por esse pioneirismo no âmbito dos direitos sociais, ainda que fosse com a ideia de um Estado forte, mas ainda assim é um Estado forte a serviço da classe trabalhadora. Mas qual é o princípio desse Estado forte, baseado no positivismo? Seria esse Estado comandado pelo conjunto de sábios que, ao mesmo tempo, baseados nas suas virtudes republicanas, governariam a partir da razão e da ciência esse Estado promovendo o bem-estar
social, a justiça social, né, dentro de um Estado que promovesse a paz social e a ordem, dentro de uma perspectiva que elencasse e privilegiasse o progresso e o avanço da marcha civilizatória até a sociedade positiva. Essa que é a ideia do Estado defendido pelos positivistas sociais. Estado esse defendido por Júlio de Castilhos, já naquele momento, na década de 1890, no Rio Grande do Sul, e justamente idealizado a partir das ideias de Auguste Comte, um dos grandes intelectuais na França no decorrer do século XIX e que, ao mesmo tempo, era discípulo de um socialista utópico chamado Comte Saint-Simon. Isso é muito importante porque, dependendo dos debates que vocês tiverem, muitas vezes vocês não têm a dimensão daquilo que muitas vezes as pessoas pensam negativamente sobre o positivismo. Mas no Brasil, o positivismo social foi um grande marco para o avanço da cidadania para os trabalhadores brasileiros. Aqui vocês estão vendo, nessa primeira imagem, os constituintes, aqui, ó, Prudente de Moraes, esse 71, Deodoro da Fonseca, aqui o Floriano Peixoto, o conjunto dos oligarcas fazendo uma constituição excludente como a Constituição de 1891, e a do outra, o pai de todos, né, Júlio de Castilhos, que foi o primeiro fomentador dos direitos sociais da classe trabalhadora já com a Constituição de 1891. E nesse processo, qual seria o contingente de trabalhadores no Brasil se comparados na Europa? Eu gostaria de uma atenção maior de vocês, né? Embora pareça muito enfadonho essa palestra, porque são muitos dados e isso exigiria um tempo maior de leitura, mas aí eu estou tentando poupar vocês no máximo, mas é necessário que vocês prestem atenção a esses dados para que vocês possam ter a consciência da realidade onde vocês estão assentando como líderes sindicais que vocês são. Naquele momento, na França, já em meados da década de 1850, já tinha passado todas as mobilizações da Comuna de Paris. A partir dali foi naquele momento que Marx e Engels, diante daquela realidade, eles compõem o Manifesto Comunista. Naquele momento, em meados da década de 1850, teríamos 4,5 milhões de trabalhadores. Seria naquela mesma realidade que Karl Marx faria o famoso 18 Brumário para tentar explicar o apoio do lupesinato, ou seja, dos marginalizados na sociedade, ao imperador Luís Bonaparte, em contraponto às agendas da classe trabalhadora e assim sucessivamente. Na Inglaterra, já em 1867, haviam a existência de 800 mil trabalhadores sindicalizados, justamente a Inglaterra, berço da primeira fase da Revolução Industrial. E no Brasil, como é que seria? Se compararmos o Brasil com a França, isso praticamente 40 anos, 30 anos para 40 anos após a contabilidade que fizemos na França, teríamos 55 mil operários em 1890. Repetindo, 55 mil operários, só que no universo de 14 milhões de brasileiros. Vou repetir a informação. 14 milhões de brasileiros com o censo de 1890 para o conjunto de trabalhadores situados em 55 mil pessoas. O que significa também que nem todos esses eram sindicalizados. Tem mais ainda esse agravante. Então, quer dizer, já tínhamos o problema do atraso da formação do movimento sindical brasileiro. E para variar, chegaríamos ao patamar 30 anos depois, teríamos um aumento praticamente 5 vezes mais, com 275 mil operários em 1920, sobre o auge das greves gerais dos trabalhadores. No Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul e assim sucessivamente. Porém, esses 275 mil trabalhadores mal chegam ao universo de 1% da população no contingente de 25, 30 milhões de pessoas no Brasil dos anos 20. Então, eu só estou colocando isso para vocês terem a dimensão do grau de atraso e, ao mesmo tempo, da necessidade da organização rápida da classe trabalhadora na reivindicação dos seus direitos históricos. Até aí entendido, turma? Tem certeza? Ou vocês estão atordoados por conta da derrota de ontem? Mais ou menos. Tá zonzo amigo aqui. Tá certo. Não, pode interromper. Esteja à vontade. Sim. O Estado paternalista, iniciado aí por Castilho, inclusive ele vem também
Na verdade, Estado paternalista é muito o epíteto da escola uspiana para tentar desmerecer o legado trabalhista, né? Na verdade, eu diria o Estado protetor, o Estado presente. E o Vargas seria fruto da política de Júlio de Castilhos. Era, inclusive, discípulo de Júlio de Castilhos. Vargas seria, na juventude, inclusive, membro do bloco acadêmico castilhista na Faculdade de Direito, que seria a URGS. E, automaticamente, com toda a sua mentalidade, defendia a ideia de um Estado presente, forte, mas voltado ao bem-estar da classe trabalhadora. Exatamente. Se não souber isso, você não vai entender Getúlio Vargas, né, Paulo? Aí chega aquela desonestidade intelectual que fala do Estado Novo, que a gente vai tentar colocar de uma forma muito rápida, né? Se fosse num tempo maior disponibilizado de curso, talvez teria mais tempo para explicar com calma. Mas, dentro desse pressuposto, a ideia é o seguinte: Vargas defendia o Estado presente, um Estado forte que pudesse garantir uma ampla proteção social para os trabalhadores para que eles pudessem usufruir dos seus direitos. Ponto. O restante, aí é falácia no âmbito da análise historiográfica. Não sei se eu te respondi, mas é muita coisa, é muita informação para pouco tempo. Tem alguma dúvida vocês? Tem certeza? Posso passar? Pode falar então, irmão. Hã? Agora, ótimo. Pode falar, meu querido. Oi. Pode falar. Só a ascensão histórica, registros, né, em relação à evolução trabalhista que nós temos notícia, na Europa, você tem alguma informação sobre o Ocidente? Na mesma época? Nesse período já estava... É isso que a gente vai passar, né, Neto? A gente aborda tudo nesse curso. É justamente a formação da Primeira Internacional, ou a Associação Internacional dos Trabalhadores, em 1864, promovido por Karl Marx e Engels. Vai estar também dentro desse processo os anarquistas, mas há um rompimento entre os quadros de esquerda com os anarquistas em 1872, o que provoca a dissolução da Primeira Internacional, que vamos passar no slide posteriormente. Depois desse processo, você tem a segunda experiência com a construção da Segunda Internacional, ou a Internacional Socialista, que vai de 1889 e prossegue, só que há um racha, porque os reformistas defendem a ideia dos trabalhadores participarem no decorrer da Primeira Guerra Mundial, já os setores à esquerda entendiam que era uma disputa imperialista e de disputa por espaços de controle econômico das colônias da África e da Ásia, e por conta desse entendimento, somado com a Revolução Russa, você vai ter a formação da Terceira Internacional por Vladimir Lenin em 1919. E assim vai, aí depois tem as rupturas com o Trotsky, com a Quarta Internacional, em 1838, com uma oposição à Terceira Internacional que já estava com controle do stalinismo, e assim sucessivamente. As mais expressivas, então, são marcas europeias, né? Exatamente, porque você já tinha um avanço na organização do movimento dos trabalhadores. Você só vai ter uma existência maior do operariado asiático, por exemplo, após a Revolução Chinesa com Mao. E assim mesmo, a Revolução Chinesa com Mao em 1949 se deu do campo para as cidades. Não foi com a classe operária tradicional, foram com os camponeses. Aí você vai ter que ter um fomento teórico que já vai romper com o marxismo tradicional e com a visão do marxismo-leninismo, né? Você vai ter, por exemplo, a existência, por exemplo, de um movimento sindical do Japão, mas não com os moldes do Ocidente. Mas é muito tardio o processo. E assim sucessivamente. Mas no bojo moderno que temos, a referência é Europa e depois América Latina. Muito obrigado, Andrew. Grande palestrante. Tá. Não, mas é importante, eu estou entendendo. Não, não tem problema. Mas pode perguntar. Tem alguma coisa? Não, sim. Pode perguntar, meu querido. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ministrando. Vocês preparam suas perguntas e aí eu respondo um bloco de perguntas que o Neto vai direcionar. Pode ser? Então é nós do DVD, para cima deles. Então, respondendo já, concluindo, eu já ia dizer isso aqui, eu não sei se tu está vendo o slide. A primeira observação nesse contingente, Primeira Internacional criada em 1864. Então, meu amigo, Leleque aí, eu já estava te mostrando aqui, garoto. Garoto. Aqui, ó, só para entender a malandragem, ó, Primeira Internacional aqui, ó,
1868, aí você tem o racha. Aí um gordinho chamado Mikhail Bakunin, aí ele vai começar a dizer que a classe operária tem que ir de forma voluntarista, né, sem ter a centralidade de uma organização, aí leva a pau do Marx e do Engels. E aí eles são deletados dessa primeira internacional e no final rompe a primeira internacional. E aí depois você tem essa imagem bonitinha da reunião aqui no Congresso da Segunda Internacional aqui, em 1913. E aí você tem uma ideia mais avançada ainda, a criação dos partidos operários. Partido Trabalhista, o Labour Party na Inglaterra, o PSOE, o Partido Socialista Obreiro Espanhol na Espanha, né? Você tem o PS da França com Jean Jaurès, né? Ou você tem também a ideia de um PSI na Itália, aí há um racha no interior do PSI, aí forma o Partido Comunista Italiano com Antônio Gramsci e Palmiro Togliatti, e assim sucessivamente, ou o SPD da Alemanha. Todos esses nascidos no seio do movimento operário. Você já tem um avanço, só que aí depois você vai ter uma divisão no interior, como eu falei, da Primeira Guerra Mundial, e ao mesmo tempo o surgimento da Comintern, o Terceiro Internacional. Entenderam todos esse processo? É porque é muita informação para pouco tempo. Tá, gente? Hã? Pode seguir, né? Só não posso dizer que é lá no Posto Piranga. Então, gente, no Brasil, se vocês tinham essa representação na Europa, no Brasil já vai se dar tarde, a partir da década de 1900. Repetindo, vocês viram que a Organização dos Trabalhadores, vocês na Europa tinha já um movimento ludista, que era a quebra das máquinas lideradas por um operário chamado John Lodge, isso já no início do século XIX. Depois você vai ter o cartismo, já na década de 1830, onde os trabalhadores ingleses, dentre as reivindicações, defendiam melhores condições de trabalho, melhores condições não só apenas de trabalho, mas também de uma jornada de descanso, a existência do salário, assim sucessivamente, a ideia de uma representação política dos trabalhadores, só que isso já no século XIX, no início, passando pelo meio, pererê. Brasil, agora vocês vão entender a realidade, só a partir da década de 1900. Então vai ser com a construção da Central Operária Brasileira, a COB, em 1907, após a realização do primeiro Congresso Operário Brasileiro, em abril de 1906. Né? Inclusive, numa das apresentações, né, até tem uma dúvida um tanto quanto teórico. Será que foi essa? A gente poderia dizer que era um embrião de uma criação de uma central sindical ou não? Será que seria mais tarde o Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT, a primeira central sindical? Então são até dúvidas, né? Que você tu colocou num dia, foi em São Paulo, não foi? Foi em São Paulo que tu colocou isso, sobre o embrião de uma central sindical realmente brasileira. Então, é um debate bastante interessante, mas aí o objetivo, na verdade, é explicitar a formação dessa classe trabalhadora. No segundo momento, com um curso mais ampliado, a gente fazer esses debates teóricos. Mas o que importa é que a primeira tentativa de uma organização sindical mais atuante, mais pujante, se deu em 1907, após o Congresso Operário Brasileiro, com a criação da Central Operária Brasileira. Dentro desse bojo, você vai ter duas correntes. A primeira corrente é a que defendia que deveria ter um diálogo com os poderes constituídos, ter representação política, parlamentares que defendessem leis que pudessem garantir o mínimo de subsistência para a classe operária. Qual seria essa corrente? Seriam os reformistas, os amarelos, assim chamados. Já existiu outro movimento, chamado por Antônio Gramsci de sindicalismo revolucionário, que nada mais, nada menos eram os anarquistas. Só que, dentro do interior do anarquismo, esse grupo se caracterizaria por uma agenda. Seria a ideia de que os trabalhadores deveriam se reunir em sindicatos para defender suas demandas. Porém, não defendiam a participação política do movimento sindical, mas sim na demanda da luta econômica e não política. E, ao mesmo tempo, defendiam uma sociedade autogestionária. Quem seriam eles? Os anarco-sindicalistas. Seria nesse bojo que o movimento sindical brasileiro, desde a década de 1900 até 1920, se daria com essa divisão, esses dois setores, com táticas distintas. Mas, claro, com a hegemonia dos anarco-sindicalistas.
Ao mesmo tempo, com o refluxo do movimento sindical, inclusive por conta da revolta da vacina e a ampla repressão desse Estado oligárquico, liberal e também excludente, você vai ter uma recuperação, né, da participação dos trabalhadores com a atuação entre 1908 até 1912, culminando com o segundo Congresso Operário Brasileiro em setembro de 1913. Ou seja, já é a primeira tentativa, depois da formação clara do movimento sindical brasileiro, seria uma primeira tentativa muito clara de experiência desse movimento sindical, já forjado na luta e partindo para novas perspectivas de luta e de agenda política. E a partir desse processo, e somado com a Primeira Guerra Mundial, onde os países industrializados vão apostar na tática e na visão da ampliação da indústria bélica, você vai ter a substituição das importações do Brasil. Automaticamente, com o aumento da industrialização no Brasil, nesse momento, entre 1913, 1914 até 1918, você vai ter automaticamente o crescimento do processo industrial brasileiro e, por conseguinte, um contingente maior de operários. E aí esse movimento vai espraiar pelo Brasil. Você vai ter movimento sindical no Rio de Janeiro, que já tinha até então, São Paulo, aí você vai ter ampliado no Paraná, no Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul. E é graças a Deus que estão tendo estudos acadêmicos que estão trabalhando dentro do eixo da Primeira República sobre a atuação do movimento sindical dentro desse período. E qual era a tática dos trabalhadores em suas lutas pelas agendas principais no âmbito dos direitos sociais. Aqui vocês têm umas imagens bonitinhas, né? Primeiro Congresso Operário Brasileiro, o terceiro Congresso Operário Brasileiro em 1920, e aqui os trabalhadores reunidos em torno das suas demandas, em torno das suas agendas. Né? E, na verdade, como é que se dava o período da Primeira República? E praticamente a inexistência dos direitos sociais, as poucas categorias que tinham maior representatividade eram as que justamente conseguiam mais direitos, ou seja, os sindicatos mais combativos eram que conseguiam os seus direitos efetivamente no escopo de uma legislação, e ao mesmo tempo, mesmo com a existência de direitos isolados, todas as reivindicações eram vistas pelo Estado brasileiro, principalmente, né, esse Estado excludente, esse Estado voltado aos bacharéis. Tudo era visto como ameaça à ordem. E como ameaça à ordem, todas as reivindicações sociais eram vistas como casos de polícia. Então, qualquer greve que um trabalhador, um dirigente sindical pudesse fazer, ele seria fichado pela polícia, seria preso, etc, etc. E o Estado não basearia os seus esforços para atender as demandas à altura. Raros eram os momentos que o Estado brasileiro, durante a Primeira República, levava a questão social de uma forma séria. Então, dentro desse ínterim, você teria greves gerais no Rio de Janeiro, já em 1918, São Paulo em 1917, Bahia, Pernambuco em 1919, e assim sucessivamente. Né? E as legislações, ainda que diminutas, eram pautadas pelo menos a partir das categorias pontuais. E assim mesmo existiu a Lei dos Acidentes de Trabalho, em 1919, a criação de um Conselho Nacional de Trabalho, em 1923, a Lei de Férias, em 1925, entre outras legislações pontuais a determinadas categorias. Né? E, ao mesmo tempo, como vocês têm a greve geral... Opa, faltam 10 minutos. Pelo menos é o seguinte, eu vou dar uma sintetizada. Vocês têm as greves gerais, essas greves gerais vão ter uma forte derrota. Somado com a Revolução Russa, você vai ter a fundação do PCB e a inserção dos comunistas no movimento sindical. Só que dentro desse processo, né, de lutas e de avanços dos movimentos sociais, você vai ter a vitória da Revolução de 30, onde vai institucionalizar todos os direitos sociais. Em um toque rápido, vamos ver quais são esses direitos sociais promovidos no governo Vargas. Tá, gente? Vou ter que passar rápido. É muita coisa. E olha que essa versão é resumida. Tá bom, gente? Pronto, minha gente. Vamos chegar lá. Primeiro, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, considerado como o Ministério da Revolução. Ou seja, até então, companheiros, não existia qualquer órgão que pudesse defender a classe trabalhadora ou tratar sobre as questões relacionadas ao mundo do trabalho. De forma efetiva, você vai ter a formação do Ministério do Trabalho
em 1930 e seria a primeira iniciativa muito clara do governo Vargas. Depois, a lei dos 2/3. O que acontecia até então? Como você tinha um processo de imigração muito forte no Brasil, automaticamente, se você tinha italianos prósperos, portugueses prósperos, espanhóis prósperos, os mesmos contratavam trabalhadores ligados à sua nacionalidade, excluindo os brasileiros. E havia um forte subemprego ou mesmo uma grande rotatividade entre os brasileiros. O que vai acontecer dentro desse processo? Vai acontecer que Vargas vai acabar com toda essa situação com a lei dos 2/3, obrigando a que todas as indústrias, estabelecimentos comerciais ou locais de trabalho tenham obrigatoriamente 2/3 de trabalhadores brasileiros. Essa é a primeira grande medida de nacionalização do trabalho, de democratização do acesso ao mundo do trabalho. E vai incluir, claro, os negros que até então estavam excluídos a partir da abolição da escravatura, porque você não teve nenhuma política de iniciativa de democratização ao mundo do trabalho. Criação da justiça eleitoral para a moralização da política e lisura das eleições, né, porque antes as eleições eram feitas a bico de pena, voto de cabresto, o controle pelos coronéis tentando acionar o processo político na manipulação dos votos e assim sucessivamente. Com Vargas você vai ter a existência da justiça eleitoral para haver moralização das eleições. Antes você tinha a comissão verificadora e essa comissão verificadora feita por políticos poderiam simplesmente excluir todo e qualquer adversário em potencial do sistema. Aliás, além disso, também o direito do voto e elegibilidade para as mulheres, que é fundamental, onde o Brasil se tornou um dos primeiros países em esfera mundial a institucionalizar não só o direito de voto, mas também o direito da mulher se candidatar a cargos eletivos, diante das lutas do movimento feminista, e que automaticamente o governo Vargas teve uma forte sensibilidade social para essa questão. Aqui o Vargas criando o decreto em novembro de 1930 com o decreto 19433, com a criação do Ministério do Trabalho. E, ao mesmo tempo, você vai ter as ações fundamentais do governo Vargas, como a regulamentação do jornal de trabalho, pagamento de férias dos trabalhadores, o trabalho de mulheres e menores, o fomento dos fundos de pensão e aposentadoria como responsabilidade do Estado. Até então, havia contribuição privada das pessoas para os fundos de previdência, né, as caixas de aposentadoria. A partir de Vargas, você vai ter o Estado preocupado não só apenas nos direitos dos trabalhadores, como também preocupando-se com a aposentadoria de cada trabalhador brasileiro. E, ao mesmo tempo, você vai ter a criação da carteira de trabalho já em 32, com Salgado Filho à frente do Ministério do Trabalho. Teria outras pontuações, como a ideia da unicidade sindical, né, na defesa da ideia de um movimento sindical forte em detrimento da pluralidade sindical defendida na Primeira República, que era uma forma, querendo ou não, de enfraquecer o movimento sindical. E, ao mesmo tempo, você tinha a existência do decreto 19770, que reconhecia o surgimento dos sindicatos de forma institucionalizada pelo governo Vargas. E a regulamentação da existência de um sindicato único para uma determinada categoria econômica ou profissional, evitando qualquer medida de paralelismo. Eu sei que são 5 minutos que estão faltando. Mas, de qualquer forma, terminando aqui essa apresentação... Não faz, não. Deixa para as dúvidas. Aqui vocês têm a imagem dos trabalhadores organizados na era Vargas, nas discussões pelos seus direitos. Ao mesmo tempo, você vai ter um enfraquecimento do movimento anarquista, porque os anarquistas não reconhecem o Estado, mesmo o Estado garantindo os direitos, eles não reconhecem qualquer medida do Estado brasileiro. Os trabalhadores vão aderir às ideias e aos decretos-leis de Vargas, e os comunistas, vendo esse processo, o que eles vão fazer taticamente? Adentrar nos sindicatos oficiais para colocar suas demandas sociais. Ao mesmo tempo, você tem a realização da Assembleia Constituinte e um fato inédito. Se na Constituição de 1891 você não tinha nenhum representante operário para fazer valer os seus direitos sociais, você já tinha aqui a existência de uma bancada classista. De 214 deputados, vocês tinham a presença de 40 deputados federais oriundos da classe trabalhadora, escolhido pelos próprios trabalhadores. Ao mesmo tempo, você vai ter a extensão dos votos de mulheres, a organização da justiça eleitoral, a intervenção do Estado em assuntos de
defesa e política econômica e social, ou seja, legislação trabalhista, legislação previdenciária, ou o conjunto das demandas do Estado no âmbito da economia se tornam única e exclusivamente responsabilidade do Estado, do poder público, em detrimento daquilo que existia na Primeira República, daquilo que as oligarquias queriam para si próprias. Então, pelo menos você já tem a instalação da Justiça do Trabalho, fora do âmbito do Poder Judiciário, a criação de juízes classistas, entre outras demandas. Vocês vão ter a proteção e aplicação dos direitos trabalhistas de forma muito clara e institucionalizada, e o Estado vai ser o protetor e garantidor de todas as legislações sociais colocadas aos trabalhadores. É o conjunto de leis que vão assegurar, de decretos-leis e de iniciativas afins, catalisadas a partir das experiências do movimento operário e que vão ser materializadas nesses decretos-leis que vão se tornar a CLT. Então, para terminar, que eu acho que é fundamental, tirando a lei do salário mínimo, a efetivação da justiça do trabalho, lei orgânica da sindicalização profissional, e também a criação da hora do Brasil, porque você tinha um contingente de trabalhadores analfabetos. Se eles não sabem ler, qual é a forma lúdica e fácil deles entenderem as legislações e os seus direitos? A partir da hora do Brasil, onde o Estado brasileiro colocava para esses trabalhadores de forma lúdica, de uma forma de fácil entendimento, os seus direitos enquanto trabalhadores afins. E por fim, minha gente, olha só, CLT é por isso que vocês vão entender o porquê da reforma trabalhista do governo Temer, tirando o conjunto dos direitos históricos dos trabalhadores brasileiros. Claro, porque era uma legislação ousada, uma legislação avançada, uma legislação que garantia proteção aos trabalhadores de uma forma como jamais poderia se imaginar na história do Brasil e que resistiu ao longo do tempo. E para aqueles que achavam, né, Neto? Vamos fazer a reforma trabalhista para modernizar, né? Na verdade, já é modernizada a CLT. 70%, 80% da legislação já está alterada, com avanços, com medidas entre retrocessos e medidas que pudessem garantir todos os direitos dos trabalhadores foram colocados de 43 para frente, né? Na verdade, é a agenda patronal para tentar tirar os direitos históricos dos trabalhadores com um relator claramente de direita, como o Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Mas, para terminar, para vocês terem uma dimensão do que era a CLT e o que se constituiu, vamos ver as influências ideológicas e os fatores pelas quais a CLT se tornava um incômodo para as elites brasileiras. Primeiro, demandas históricas do movimento operário brasileiro. Óbvio, elas estariam nos decretos-leis feitos por Vargas e, ao mesmo tempo, presentes na CLT. Até porque, dentro da comissão de pessoas que fariam a CLT, estariam quadros como o socialista Joaquim Pimenta, estaria também o anarquista Agripino Nazaré. Esses dois eram lideranças sindicais na Primeira República, oriundos da Bahia e de Pernambuco, o Agripino Nazaré da Bahia, Joaquim Pimenta de Pernambuco. Você teria o Arnaldo Susequinde, vocês teriam o Evaristo de Moraes, que era um grande legislador, um quadro socialista, e ao mesmo tempo o Alexandre Marcondes Filho, que era o ministro do Trabalho naquele momento. Esses setores e mais outros estariam imbuídos a partir das experiências históricas da classe trabalhadora, constituindo e formando o que seria a CLT. Somado isso, ações do governo Vargas voltadas aos trabalhadores, com os decretos-leis que já afirmamos para vocês, e diante das demandas da realidade. Primeiro Congresso de Direito Social em 1941 em São Paulo, convenções da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, né, fundada a partir do Tratado de Versalhes em 1919, né, e que pautaria, na verdade, uma série de convenções que asseguraria os mínimos direitos universalizados aos trabalhadores pelo mundo afora, e essas convenções influenciariam o que seria a CLT. Doutrina social da Igreja, principalmente a partir de encíclicas como a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, em 1891, e a 40º ano, o pensamento da doutrina social da Igreja influenciaria o escopo teórico da CLT. A Constituição do México, em 1917, fruto da Revolução Mexicana e dos avançados direitos sociais. E, por último, após a Primeira Guerra Mundial, a Constituição de Weimar, na Alemanha. Aí vocês vão falar,
que tem a ver a Alemanha com o Brasil? Explico a vocês. Na República de Weimar, na Alemanha, quem comandava era nada mais nada menos o SPD, o Partido Social Democrata Alemão, que era o partido que eu falei lá atrás, que era formado pelo conjunto da classe operária alemã. Eles, no poder, instituíram uma das constituições mais avançadas na Europa naquele momento. Então, para que vocês fiquem claros e tenham a dimensão do que nós perdemos com essa reforma trabalhista e com essa medida de ontem, retrocedendo as relações no mundo do trabalho da Primeira República ou do Segundo Reinado, toda a CLT está consubstanciada nesses pontos que eu sempre elenco e que volta e meia eu falo para os companheiros, para os amigos e para todos vocês que estão assistindo também nas redes sociais. Agradeço o carinho de vocês, a paciência de vocês. Agora eu estou à vontade para as perguntas que vocês estiverem organizando. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Neto, por essa oportunidade, por franquear. O tempo é curto, mas a gente tenta colocar pelo menos as linhas essenciais que pelo menos qualquer quadro da CSB que se preze tem que entender minimamente até para estar dentro da CSB. Um grande abraço.